Todos sabemos que é importante causarmos umas boas primeiras impressões, sobretudo em situações importantes como numa entrevista de emprego, por exemplo. Mas como é que nós formamos estas primeiras impressões sobre os outros e de quanto tempo necessitamos para as criar? Quando conhecemos alguém pela primeira vez, formamos logo primeiras impressões. Nós não necessitamos de muita informação para as conseguir formar, e para as criarmos nem precisamos de conversar com a pessoa ou sequer de haver ali à nossa frente. Pois é possível construirmos impressões sobre alguém e até inferirmos sobre aspectos da sua personalidade, apenas por ver uma fotografia ou ouvirmos falar acerca dessa pessoa. Podemos então dizer que as primeiras impressões podem ser criadas com base em informações que captamos de forma direta, quando vemos a pessoa e os seus comportamentos, ou de forma indireta, quando, por exemplo, ouvimos apenas falar acerca dela. As primeiras impressões são a ideia com que ficamos logo à partida e que nos permitem criar uma imagem mental acerca de alguém. Ou seja, captamos informação sobre a pessoa e organizamos essa informação em categorias que são significativas para nós. Quando, por exemplo, travamos conhecimento com alguém e a pessoa está ali à nossa frente e estamos a falar com ela, não iremos recolher toda a informação que temos disponível. Vamos antes processar aquela informação e características que para nós são mais importantes e também mais óbvias, como por exemplo a idade, o género, a postura e atitude, se é atraente ou mesmo o tom de voz. Para organizarmos a informação, vamos fazer essencialmente 3 avaliações. Uma mais de tipo afetiva, que nos permite perceber se gostamos ou não daquela pessoa. Uma avaliação moral, ou seja, uma apreciação do seu caráter, no sentido, por exemplo, se é boa ou má, os seus valores e se podemos confiar nela, e também uma avaliação instrumental, isto é, se é responsável, se é competente. Mas nós, nas nossas avaliações, tendemos a ir além da informação que dispomos, fazendo conjecturas acerca das pessoas e do seu comportamento, muitas vezes sem termos informações que nos confirmem as nossas inferências. Isto porque processamos a informação utilizando as nossas estruturas cognitivas, os nossos esquemas. Eles ajudam-nos a completar a informação e a compreender os outros de uma forma que para nós é coerente. É então impossível falarmos de primeiras impressões sem referirmos que as mesmas são obviamente influenciadas pelos nossos construtos pessoais, preconceitos, estereótipos, expectativas, enviesamentos, ou seja, fatores cognitivos, mas também fatores afetivos, como as nossas emoções, e até fatores demográficos, como a nossa idade e os nossos papéis sociais. Tal como não precisamos de muita informação para criarmos primeiras impressões, também não necessitamos de muito tempo para as formar. E embora seja difícil determinar um tempo exato, sabe-se que é bastante rápido. Investigações recentes têm mostrado tempos impressionantes. Por exemplo, num estudo de 2006, chegou-se à conclusão que 100 milissegundos eram suficientes para que as pessoas expostas apenas a fotografias onde era mostrada uma face fossem capazes de inferir acerca de certos traços, como por exemplo competência, confiança, agressividade, amabilidade e atratividade. E a avaliação feita a esta velocidade não era muito diferente dos julgamentos que as pessoas faziam quando podiam demorar o tempo que quisessem a ver a foto. Segundo as conclusões deste estudo, ter-se mais tempo para fazer uma avaliação acerca de alguém dá-nos mais confiança no julgamento que fazemos e também nos permite umas primeiras impressões mais diferenciadas. No entanto, estes investigadores referem que conseguimos fazer uma avaliação a partir de muito pouca informação, ou seja, praticamente o tempo de um piscar de olhos é suficiente para conseguirmos inferir alguns traços sobre alguém que acabamos de conhecer. É importante não esquecer que as primeiras impressões são subjetivas e elas podem estar corretas ou não. No entanto, mesmo quando recebemos informações novas que contradizem as nossas avaliações iniciais, temos dificuldade em alterá-las. Se acabou de conhecer alguém que lhe pareceu, por exemplo, intriguista e mexeriqueiro, vai sentir uma certa dificuldade em mudar de opinião, mesmo perante informações que mostram exatamente o contrário. Mas não se esqueça que não é só você que avalia, os outros farão exatamente o mesmo consigo. Subscreva o nosso canal para ver mais vídeos. Deixe o seu like e partilhe, ajude-nos a crescer. Muito obrigada e até ao próximo vídeo.